Eu vou te explicar duas formas para que você possa descobrir, tá? Para que você tenha ferramentas para descobrir se você tem um português na família ou não. Porque às vezes você não sabe que tem. Deixa eu te contar uma história. Eu demorei 25 anos para saber que eu tinha direito à cidadania portuguesa. Eu convivi com a minha bisavó e eu nunca soube na minha vida que ela tinha vindo de Portugal. Então esse caso pode ser o seu. E se você descobrisse que tem direito de morar, trabalhar, estudar e até viajar livremente por toda a União Europeia, por todos os 27 países da União Europeia, o que isso mudaria na sua vida? E eu demorei muito tempo para descobrir isso, para descobrir que eu tinha esse direito, né? Então, quando eu descobri por acaso, um novo mundo de oportunidades se abriu para mim. E eu quero te falar uma coisa, essa história também pode ser sua. Pra quem não me conhece, meu nome é Poliana Oliveira, mas pode me chamar de Poli. E eu fiz sozinha todo o meu processo da cidadania portuguesa e também de toda a minha família. E hoje eu estou aqui para te ajudar a descobrir se você tem direito à cidadania portuguesa e se você tiver, saiba que é totalmente possível fazer o processo sozinha, porque se eu fiz, você também consegue. E já tem 5 anos que nós estamos morando aqui na Europa. Já moramos na Inglaterra, já moramos na Itália e agora estamos morando em Portugal. E depois de ter vivido essa transformação, né, gente maravilhosa, depois de ter se mudado do Brasil e ter experimentado tanta coisa legal aqui na Europa, eu decidi que eu quero te entregar, eu quero compartilhar com vocês um passo extremamente estruturado e te contar dicas valiosas que ninguém vai te contar, tudo para que você possa fazer a sua investigação e descobrir se você tem esse direito, e assim você vai poder abrir novas oportunidades na sua vida, novas portas se abrirão para você. Agora sim, presta atenção no que eu vou te falar. Se por acaso no meio da aula você descobrir que não tem direito à cidadania portuguesa, não desanima. Espera um pouquinho, continua assistindo a aula, que no final eu vou te entregar uma ótima solução se você não tem direito à cidadania portuguesa. E bora lá pra aula, gente, descobrir quais são os 3 tipos de cidadania portuguesa mais comum, tá? Me acompanha aí na tela. A primeira é a cidadania por casamento. Depois temos aqui a cidadania por residência. E aí, gente, eu chamei aqui, fiz uma chamada de atenção, né? Prestem atenção, porque a cidadania por descendência é a mais comum, é a mais usual, inclusive é o meu caso. E todos esses 3 casos, né? Casamento, residência e descendência, vocês vão conseguir adquirir esse passaporte que eu tenho certeza, gente, que vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. E agora que vocês sabem, né, quais são os 3 tipos de cidadania mais comum, vamos se aprofundar em cada uma delas. Mas antes disso, quero reforçar uma coisa com vocês. Quando eu falar pai, avô ou bisavô, saibam que também pode ser pro lado feminino. Avó, mãe e bisavó, tá bom? Eu vou usar a forma masculina porque é para generalizar. Combinado? Então é o seguinte, eu vou te apresentar agora a primeira forma que você pode pegar a cidadania portuguesa, que é por casamento. Vou até abrir aqui meu Instagram para mostrar um post para vocês que eu fiz. Cidadania portuguesa por casamento. O que significa isso? Significa que se você for casado ou casada com um português ou uma portuguesa, ou vive em união estável há mais de 3 anos, você pode ter direito à cidadania portuguesa. E por que eu falo que você pode ter direito? Porque para você ter direito apenas com 3 anos de casada, você precisa ter filhos nesse casamento. Se você não tiver filhos, você precisa comprovar vínculos com a comunidade portuguesa, seja no Brasil, seja aqui em Portugal. Ah, mas o que é comprovar vínculos com Portugal? O que isso quer dizer, Poli? Quer dizer que, número 1, ou você precisa vir para Portugal regularmente, tá? E aí você vai mostrar a passagem aérea para poder comprovar isso. Ou você vai participar, né? Na verdade, você não vai. Você tem que estar participando de uma comunidade portuguesa aí no Brasil há pelo menos 3 anos. E aí eles vão te dar um comprovante de participação e você apresenta isso na hora de tirar a cidadania. Ou você tem que morar aqui em Portugal legalmente através do visto de cônjuge, né? Então, se você é casada com um português ou uma portuguesa e mora aqui através desse visto, com apenas 3 anos de casado, vocês conseguem tirar a cidadania portuguesa por casamento. Ah, mas eu não tenho filhos e nem consigo comprovar esses vínculos.
vínculos. Tem algum outro jeito? Tem. Você tem que ter 6 anos de casado. Se você ainda não tem, espera chegar nos 6 anos que você vai ter direito a tirar a cidadania por casamento. Se você já tem 6 anos de casado, ótimo, parabéns, a sua cidadania está garantida. Agora, Polly, me explica uma coisa, qual é o caso que eu perco de vez esse direito? É no segundo caso que eu mostro pra vocês. Então, eu somente moro com meu marido atual, minha esposa, né, portuguesa. Não temos certidão de casamento e nenhuma declaração de união estável. Nesse caso, vocês perdem. Por quê? Porque vocês não vão comprovar que são casados e não vão comprovar que estão em união estável. E agora, vamos ver o segundo caso, que é cidadania por residência. E o que significa cidadania por residência, Polly? Eu até coloquei aqui uma ótima opção para quem não é descendente de português. Porque muitas pessoas, né, gente, acham que eu não tenho um avô, nem um bisavô, nem um pai, português, acabou minhas chances, não vou ter mais direito. E tá errado, né, gente? Vocês já viram que por casamento, se vocês estiverem dentro das exigências de Portugal, vocês vão adquirir por casamento, né? Se for o caso de vocês. E por residência a mesma coisa, né? Então as pessoas acham que só cidadania por descendência é a salvadora da pátria. Mas nem sempre, prestem atenção nisso. Então como que eu pego a cidadania por residência? Seguinte, se você tiver 5 anos de residência dentro de Portugal, através de um visto válido, né? Então quando eu falo pra vocês legalmente, quer dizer que vocês têm que estar com algum visto aqui. Seja D1, D2, D3, D6, D7, seja qualquer um dos vistos que Portugal dá direito, né, aos brasileiros de adquirir. Se você tiver aqui por 5 anos com esse visto válido, você consegue tirar a cidadania por residência. E é inacreditável o tanto de direct que eu recebo no meu Instagram de pessoas que moram em Portugal e não sabem que tem direito à cidadania por residência, gente. Eu fico de cara. Quando eu explico para as pessoas, elas falam, meu Deus, eu já moro aqui há 10 anos, já moro aqui há 7, tem algumas pessoas que falam que moram aqui há 20 anos e não sabia que tinha direito à cidadania portuguesa por residência. E o terceiro caso mais conhecido, né, gente, que inclusive é o meu caso, é o de cidadania por descendência, onde filhos, netos e bisnetos de portugueses têm direito. E aí pode ser através dos pais, dos avós ou dos bisavós. Então prestem muita atenção que aqui a mágica vai acontecer para muita gente que está assistindo esse vídeo. Vamos começar então com o caso de filhos que têm pais portugueses, ou é o pai, ou é a mãe, ou ambos são portugueses, certo? Então aqui eu coloquei, seus pais são portugueses? Vamos ver então qual é o caso? Se seu pai ou sua mãe, né, estão vivos ou não, você vai ter direito à cidadania portuguesa. A sua cidadania é garantida. Por quê? Porque são eles que vai passar para você. Então não tem erro. Seu pai ou sua mãe é português, então já me segue no Instagram, me chama no direct que eu tenho um passo a passo para te dar, tá? Para que você possa pegar a sua cidadania portuguesa. O seu direito está garantido. E qual é a segunda forma de você conseguir tirar a cidadania por descendência? É através dos seus avós. Se você tiver um avô ou uma avó portuguesa, você consegue tirar na qualidade de neto, tá? E vocês estão numa sorte, hein? Vocês não têm noção. Ano passado houve uma alteração de lei que facilitou muito a vida de vocês. Mas primeiro eu vou explicar como funciona a cidadania através dos avós, para que vocês possam entender a alteração de lei, tá bom? Então bora lá que eu vou explicar pra vocês. O que vocês têm que saber, gente? Tem que saber o seguinte. Avô ou avó português, vivo ou não, tá? Então eles podem estar vivos ou não. Pai ou mãe brasileiros vivos. O que quer dizer isso aqui? O filho do português, seja seu pai ou sua mãe, ele tem que estar obrigatoriamente vivo, tá? Ele estando vivo, ele pega a cidadania primeiro, passa pra você e assim a sua cidadania portuguesa está garantida, tá? Primeiro tira o filho do português e depois passa pra você na qualidade de neto. Primeiro caso. O segundo caso é o seguinte, avô ou avó portugueses vivos ou não, a mesma coisa do primeiro caso. Aqui o filho do português, que é o pai ou a mãe, não estão vivos, ou seja, nesse caso aqui eles estão falecidos. Nessa hora as pessoas acham que perde o direito à cidadania portuguesa. Por quê? Porque os pais estão, né, o pai ou a mãe está falecido, mas na verdade não. O que acontecia antes de novembro, tá, gente, do ano passado? Antes de novembro de 2020, você tinha que comprovar vínculos com Portugal quando você queria pegar a cidadania direto do avô ou da avó, entendeu? Pulando os pais, porque os pais estavam falecidos. E aí era confusão, porque pra você comprovar esses vínculos era muito difícil. Então imagina, você ou tinha que comprovar que residia aqui em Portugal, muita gente residia era no Brasil, ou você tinha que comprovar que vinha pra cá regularmente, muitas pessoas não viam, ou você tinha que comprovar que fazia parte de uma comunidade portuguesa. E aí, o que aconteceu ano passado? Aconteceu uma alteração nessa lei. Então, olha, vou abrir pra vocês aqui.
O que que fala essa alteração? Houve várias mudanças na lei, tá, gente? Dentre elas, os netos de portugueses originários, originários o quê? Que são de sangue, né? Nascido em território português ou no estrangeiro, no caso nós brasileiros, que declarem que querem ser portugueses, terão apenas de provar laços de efetiva ligação à comunidade nacional, bastando para tal o conhecimento suficiente da língua portuguesa. Então, o que mudou, gente? Mudou que para você agora pegar na qualidade de neto quando seus pais estão falecidos, ou o filho do português está falecido, você só vai precisar declarar que fala a língua portuguesa. E a gente mora onde, gente? No Brasil. E a nossa língua mãe é a portuguesa. Então, recapitulando. Se você é neto de português, tá? E seus pais estão vivos. E, gente, repito. Pais pode ser mãe ou pai, tá? Estão vivos. Eles tiram na qualidade de filho. Depois passa para você. Se o pai ou a mãe está falecido, você vai tirar direto do seu avô ou avó português ou portuguesa. Porém, você vai ter que declarar que fala a língua portuguesa. E, gente, mamão com açúcar, você vai conseguir. Se esse é seu caso, já corre no meu Instagram, me chama no direct, que eu também tenho um próximo passo para te dar, tá bom? E qual é o terceiro caso para você pegar a cidadania portuguesa por descendência? Que, inclusive, gente, é o meu caso. É através do bisavô e da bisavó. Vamos entender, então, como que funciona isso? Então, bora lá entender esse caso, né? Tem bisavô ou bisavó português? Como que funciona, então? Se você tem um bisavô ou uma bisavó, pode estar vivo ou não, tá? Normalmente, bisavô e bisavó, né, vai estar falecido. Mas não tem problema. Eles são os portugueses, não tem problema. Nesse caso, no caso número 1, o filho do português tem que estar vivo. O pai ou a mãe, que é o filho dos avós, tem que estar vivo. E você, obviamente, que é requerente. Se todo mundo estiver vivo, parabéns, a sua cidadania está garantida. Esse foi o meu caso, tá, gente? A minha bisavó estava falecida, mas nós passamos a cidadania dela para minha avó, que passou para o meu pai e que passou para mim. E cá estou morando aqui na Europa com o meu passaporte português. Atualmente moro em Portugal. Poderia morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia? Poderia, tanto que já morei na Inglaterra e na Itália, mas hoje vivo aqui em Portugal. E bora lá ver o segundo caso de bisneto. Segundo caso de bisneto é o seguinte: bisavós portugueses falecidos. Vamos colocar assim, porque é raro, né, tá vivo. Falecidos. Avós falecidos também, mas os pais estão vivos. E o requerente, que é o bisneto, também está vivo. Neste caso, você, bisneto, vai ter direito à sua cidadania e estará garantida. Por quê? Lembra aquela questão da alteração da nova lei de neto? Pois é, nesse caso, o seu pai vai tirar, né, a sua mãe na qualidade de neto lá dos seus bisavós, que são avós deles, e depois que eles tiverem finalizado o processo, eles vão passar para vocês. Então, por isso que a sua cidadania portuguesa está garantida nesse caso. Agora vamos para o terceiro caso, gente. Terceiro caso é o seguinte: bisavós falecidos, avós vivos, porém os pais estão falecidos. Caraca, agora eu perdi minha cidadania portuguesa. Só que não. Por quê? Porque os seus avós estão vivos. Então, o que vai acontecer aqui? Preste muita atenção. Primeiro, se o seu caso foi esse, primeiro você tem que tirar dos seus avós que estão vivos, que são filhos do português. Quando o processo dele estiver pronto, você, que é neto dos avós que viraram português, vai tirar na qualidade de neto pela alteração daquela lei que eu expliquei pra vocês. Então, por isso que nesse caso a sua cidadania está garantida. E aí você me pergunta: beleza, Paula, entendi tudinho, mas eu tô com uma dúvida. Como é que eu sei que eu perco esse direito como bisneto? É nesse caso aqui, ó, o caso 4. Quando os seus avós e os seus pais estiverem falecidos, gente, aí não tem como, porque na cidadania portuguesa você pode quebrar um elo, né? Então vamos recapitular. Pelo caso de pai, né, o pai passa pro filho, tá garantido. Caso de avô, aqui tem o avô, o filho e você. Se esse daqui tiver falecido, você consegue pegar na qualidade de neto, porque a cidadania portuguesa deixa você quebrar esse elo. Mas quando você tá aqui, ó, com 4 gerações, bisavô, avô, pai e você, né, bisneto, e você quebra essas duas, ficando essa distância, né, entre o português e você, aí não tem como, você perde o direito à cidadania portuguesa.
Então, se o seu caso é igualzinho o meu, você também é bisneto ou bisneta de português e já entendeu que você tem direito à cidadania portuguesa, corre no meu direct, gente, porque eu também tenho um próximo passo para te dar para você garantir de uma vez por todas a sua cidadania portuguesa. Agora eu vou contar um caso épico que aconteceu no meu Instagram. Gente, eu tô de cara até hoje porque eu não estou acreditando. Seguinte, eu estou acompanhando um processo de trineta de português, ou seja, o trisavô dela é português. Nesse caso, que é muito raro, muitas pessoas acham que perdeu o direito à cidadania portuguesa. E, de fato, muita gente perdeu, porque a maioria dessas pessoas aqui, que é o bisavô ou avô e até mesmo às vezes o pai, estão falecidos. Então, eles não conseguem tirar por esse motivo. Principalmente porque o avô aqui tá falecido. O bisavô, desculpa, tá falecido. E aí, por desencargo de consciência, ela resolveu vir falar comigo. E ainda bem, gente, porque analisando o caso dela, nós descobrimos que ela tem direito à cidadania portuguesa. E eu vou explicar pra vocês agora, desenhando num papel, o porquê que ela tem direito, tá bom? Então agora eu vou contar pra vocês um caso que ele não é muito comum, gente, mas existe. Existe e muitas pessoas acham que perdem o direito à cidadania portuguesa quando estão nesses casos, tá? Esse caso dessa seguidora é o seguinte, ela é lá do Instagram Portugal com Polly, ela chegou e me falou assim, Polly, a minha avó, a neta, vamos colocar assim, ó, neta do português, a minha avó tá viva, tá? Só que é o seguinte, acima dela tem o filho do português, que é o filho, e aí vem o português, Polly, que é o meu trisavô. Esses dois aqui, Polly, estão falecidos. Aí eu falei, e abaixo da sua avó, quem que vem? Então abaixo da minha avó vem a minha mãe, que é a bisneta, e depois que vem eu. Ela falou assim, que vem a trineta. Aí eu falei, e sua mãe? Ela tá viva ou falecida? Minha mãe faleceu. E ela, logicamente, falando comigo, está vivinha da Silva, certo? Então essa aqui, gente, é a linhagem, ó. Essa aqui é a linhagem dela. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, por que muitas pessoas acham que perdeu o direito à cidadania portuguesa? Porque existem muitos falecidos envolvidos aqui, né? É o português, é o filho, é a mãe, né? A bisneta. Aí a pessoa fala, acabou, né? Só que por que não? Por que aqui ela tem sim o direito? Vamos olhar o que eu acabei de falar pra vocês há minutos atrás. A cidadania portuguesa, ela deixa você quebrar um elo. Então, do português até quem tá pedindo, só pode ter um elo, né, quebrado. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, 3 pessoas dessa linhagem. Aqui não conta, o português pode estar, como eu falei pra vocês, vivo ou falecido, não conta, né? O que acontece? O filho aqui, ele tá falecido. Então, a primeira linhagem aqui se quebrou. O primeiro elo se quebrou. Porém, a avó tá viva. Aqui de baixo, nessas 3 pessoas envolvidas aqui embaixo, a gente tem aqui 2 pessoas que estão vivas, mas uma está falecida, outro elo quebrado. A gente vai fazer, então, por divisão. Como é que vai ser essa cidadania? O centro de tudo aqui, que é a avó, que é por isso que, graças a Deus, a avó dela tá viva, é por isso que ela vai conseguir tirar a cidadania. Porque primeiro a avó vai tirar pelo avô, que é português, então aqui, ó, pelo avô, que é português, e depois que a avó se tornar portuguesa, é que a trineta, né, do português vai tirar pela avó que se tornou portuguesa. Vocês lembram aquela lei que eu falei pra vocês, a alteração da lei, onde facilitou demais aos netos tirarem a cidadania portuguesa? É aqui que isso vai entrar. A avó vai tirar primeiro, né, na qualidade de neta, porque o avô dela é português. Depois, essa senhora aqui, essa neta, vira portuguesa e assim ela pode passar pra neta dela, que na verdade é a trineta do português. Vocês entenderam, gente? É complexo, mas é desse jeito que funciona. Muitas pessoas acham que perdeu o direito porque não tem essa percepção de pensar dessa forma. Opa, eu tenho um elo que liga as 2 cadeias. Essa daqui, essas 3 gerações e essas 3 gerações. Esse elo aqui liga essas pessoas aqui, independente das que estão falecidas, tá bom? Se esse caso for o seu, parabéns, a sua cidadania está garantida, porque primeiro vai tirar o seu avô, né, ou a sua avó, e depois você, na qualidade de neto, vai pegar do seu avô ou da sua avó. Não tem nada a ver o português lá em cima. O português, ele só vai ser importante pro seu avô ou pra sua avó tirar. Para você tirar, o que importa é o seu avô, a sua avó se tornar português, para que então você possa pegar a cidadania através dele, entendeu? Dele ou dela. Chocante esse caso, né, gente? Mas acreditem se quiser,
tem pessoas por aí que estão no mesmo caso dela, porque assim, é muito difícil, mas quem tem um avô, né, ou avó viva, consegue tirar na qualidade de neto, gente, pelo amor de Deus, sabe? Só que assim, as pessoas têm que parar pra pensar um pouquinho. Muitas pessoas acham que não, mas até eu, né, gente, eu falei pra vocês, até eu achei que ela não tinha direito, mas parando pra analisar a árvore genealógica dela, eu falei, peraí, se a avó dela, que tem 90 e tal anos, tá viva, então a gente tira da avó para depois passar para ela na qualidade neta. A avó tira na qualidade neta e ela tira na qualidade neta e tá todo mundo lindo e fino. E olha aí, gente, eu tô muito feliz. Falei para ela, ó, se você conseguir essa cidadania, por favor, vamos marcar uma live, porque muitas pessoas acham que não tem direito e olha aí, tem sim. Então agora que eu expliquei para vocês os 3 tipos mais comuns da cidadania portuguesa, muitas pessoas já devem ter entendido que tem o direito e muitas pessoas já sabem, olha, eu não tenho direito. Não esquece, fique até o final da sala que você vai ter uma surpresa, tá? Eu tenho uma ótima solução pra você. Mas agora tem também aquelas pessoas que falam, meu Deus, assim, muito boa a explicação, mas eu ainda estou na dúvida, eu ainda não tenho certeza se eu tenho direito ou não. Eu vou te explicar 2 formas para que você possa descobrir, tá? Para que você tenha ferramentas para descobrir se você tem um português na família ou não, porque às vezes você não sabe que tem. Deixa eu te contar uma história. Eu demorei 25 anos para saber que eu tinha direito à cidadania portuguesa. Eu convivi com a minha bisavó e eu nunca soube na minha vida que ela tinha vindo de Portugal. Então esse caso pode ser o seu. Então fica aqui que eu vou te mostrar 2 formas para você descobrir se você tem ou não um português na sua família. Então bora lá voltar para a tela do computador para mim te mostrar a primeira forma para você descobrir se você tem um ascendente português, tá? Na sua família. A primeira forma, gente, é de graça. Você só vai dedicar tempo. O que você vai fazer? Você vai perguntar para as pessoas mais velhas da sua família se você tem algum bisavô ou algum avô que veio de Portugal. E quem são essas pessoas que você deve perguntar? Primeiro comece pelos seus pais. Se seus pais não souberem, vai lá para os seus tios mais velhos e pergunta. Se seus tios não souberem e seus avós estiverem vivos, vai lá nos seus avós e pergunta. E até aos tios avós se você tiver acesso a eles, beleza? Então a pergunta que você deve fazer para essas pessoas mais velhas é: gente, alguém da nossa família veio de Portugal? A gente tem algum trisavô, algum bisavô, algum avô que veio de Portugal? E olha o caso da menina, né, gente? Eu tô falando agora de trisavô, porque se seus avós estiverem vivos e eles tiverem avós portugueses, olha aí, você vai ter direito à sua cidadania portuguesa. Então essa é a pergunta, tá? Eu vou contar pra vocês como é que eu descobri. Como que foi que eu descobri que eu tinha uma bisavó portuguesa? Um belo dia de almoço de domingo na família, na casa da tia do meu marido, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, a tia dele solta que o bisavô dele era italiano e que ele tinha direito à cidadania italiana. Gente, a gente pulou de alegria, porque o nosso sonho sempre foi sair do Brasil, tanto o meu quanto o dele. E aí, a gente ficou todo feliz, eu cheguei em casa pros meus pais e falei, olha, é o seguinte, eu e o Nardel vamos nos casar, a gente vai embora do Brasil. Minha mãe olhou e falou, o que foi? O que é isso, né? Onde que eu tô, né? E eu falei, olha, o bisavô dele é italiano, nós vamos pra Itália e já falei todos os nossos planos, né? Vamos lá, vamos tirar a cidadania italiana dele e vamos morar na Inglaterra. Já tava tudo traçado, né? Aí minha mãe virou e falou assim pra mim, né? Olha, sua bobinha, você tá enganada. Porque se você acha que só o seu marido tem direito à cidadania europeia, você também tem, porque a sua bisavó é portuguesa. Gente, eu olhei pra minha mãe e falei, o quê? Peraí, deixa eu raciocinar que eu não estou entendendo. Aí nessa hora eu quase quis matar meus pais, né? Porque assim, eu já tava com quase 25 anos, por que eles estão me contando essa informação agora, né? E se eu não tivesse falado pra eles nada, eles nunca teriam me contado, né? Então por isso que é importante vocês perguntarem, porque às vezes nem passa pela cabeça das pessoas. Minha mãe foi explicar as razões dela, né? Porque ela nunca falou. Ela tentou tirar a nossa cidadania portuguesa quando a gente era pequeno, mas como a gente morava na roça, meu pai não tava nem aí, então ela deixou pra lá e aí acabou caindo no esquecimento, tá? Então por isso que vocês têm que fazer as perguntas para a família de vocês, porque vocês podem descobrir no estalar de dedos que vocês têm um ascendente português e às vezes vocês nem estão sabendo. E agora vamos ver a segunda forma que você pode descobrir se você tem um ascendente português ou não, tá? A segunda forma é se a sua família desconfia. Lembra aquelas perguntas que eu pedi para vocês lá na primeira forma, né? Fazer para os seus familiares mais velhos? Vamos supor que um deles falem assim: olha, eu desconfio que o seu bisavô veio de Portugal. Ou eu desconfio que a sua avó veio de Portugal. Nesse caso, como que você vai fazer para ter certeza?
Vamos supor que seu avô veio de Portugal. Você vai descobrir se ele se casou no Brasil. Vamos supor que sim, ele se casou no Brasil. Você vai lá no cartório que ele se casou e vai pedir a certidão inteiro teor de casamento dele. O que é certidão inteiro teor, Polly? É uma certidão que vem todos os pormenores que aconteceram desde a hora que eles entraram no cartório para se casar até na hora que eles assinaram a certidão de casamento oficialmente. Eu vou mostrar pra vocês qual é a carinha da certidão inteiro teor, tá, gente? Pra vocês entenderem, né, o que é. Ó, essa daqui é a carinha da certidão inteiro teor, tá, gente? Tá vendo? Esse aqui é escrito casamento, certidão de casamento inteiro teor. Então, a certidão, ela tem que ter esse nome, certidão de casamento inteiro teor, tá? O que significa isso? Significa que aqui tem tudo, tá vendo o textão que tem aqui? Tudo, tá? Agora, o que você vai observar? A gente deu o exemplo que seu avô era português, né? E a gente estava procurando o casamento dele. Aqui é que vai falar se ele é português ou não, sabe por quê? Porque aqui fala o seguinte, noivo fulano de tal, José Pereira, nasceu em 31 de janeiro de 1935 e veio de Portugal, nascido em Portugal. Então é aqui que você vai descobrir se ele veio ou não de Portugal. A mesma coisa é se caso sua bisavó for portuguesa, por exemplo, você pega a certidão de casamento inteiro teor dela e vai lá onde está falando os dados dela, entendeu? Então vocês têm que fazer isso para que vocês possam descobrir se vocês têm ou não um ascendente português. E eu tô na torcida por vocês. Inclusive, eu vou dar um bônus para vocês. Já que vocês ficaram até agora aqui, eu vou dar um bônus que vai ser um PDF de um modelo de árvore genealógica, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir isso lá no meu direct. Vai lá no meu direct e fala, Polly, eu assisti a sua aula e tô aqui porque eu quero o modelo da árvore genealógica. E aí, gente, vocês vão montar a árvore de vocês, colocar lá bonitinho, vou mandar com um modelinho de como que vocês vão montar essa árvore, tá? E aí vocês vão ter mais facilidade para compreender se vocês têm ou não o bendito ascendente português, beleza? Agora, se você chegou até aqui e descobriu que realmente você não tem direito à cidadania portuguesa, espera só mais um pouquinho que eu já vou te passar uma ótima solução para você vir aqui para Portugal. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vivendo aqui, você vai poder pegar a cidadania por residência. Lembra que eu expliquei, né? Então fica aí que eu já vou te contar como fazer isso. E se você chegou até aqui e finalmente descobriu que você tem direito à cidadania portuguesa, parabéns, parabéns! Você e toda a sua família são muito privilegiados, porque vocês vão ter a oportunidade de viver, trabalhar, estudar, morar, circular livremente entre os 27 países da União Europeia. Isso, gente, é fantástico, é mesmo assim surreal. E aí você fala, beleza, mas e agora? Qual que é o meu próximo passo? Eu já descobri, né, que eu tenho direito à cidadania portuguesa e eu já decidi que eu quero fazer a cidadania portuguesa, né? Seja para viajar, né, com mais facilidade para fora do Brasil, seja para morar na Europa ou seja até para ter um plano B, né, caso aconteça alguma coisa aqui no Brasil. Qual que é o meu próximo passo? O seu próximo passo, primeiramente, é ir lá no meu Instagram e me seguir se você não me segue ainda. Segundo, ativar as notificações. Por que que eu falo para vocês ativarem a notificação, gente? Porque eu coloco muito conteúdo de graça no feed, né? Então vocês têm que dar uma olhadinha lá no feed em todos os conteúdos que já tem lá. Outra coisa, aproveita que você vai estar lá no meu Instagram, acessa o link da minha bio e já se cadastra para fazer parte da próxima turma de mentoria da Jornada Cidadania Portuguesa. Gente, eu pego na sua mão desde o começo até você pegar o seu cartão cidadão e até você pegar o seu passaporte vermelhinho, gente. Esse passaporte aqui, ó. Eu dou toda a ajuda que você necessita. Inclusive, ligo aqui para Portugal para onde tiver que ligar. Enfim, a minha mentoria, ela vai te tirar do ponto A e vai te levar para o ponto B. Ou seja, ela vai te tirar do passaporte brasileiro e vai te entregar o passaporte vermelhinho, passaporte português. Agora, se você falar assim, não, Polly, seguinte, eu não quero esperar pela mentoria, eu preciso de uma coisa mais imediata. Lá também você vai conseguir acessar a minha consultoria. Ela é personalizada e exclusiva para o seu caso, tá? Para te ajudar a destravar em qualquer altura que você tiver no seu processo da cidadania portuguesa. Seja no começo, seja no meio, seja no fim.
E antes de eu falar aqui com o pessoal que infelizmente não tem direito à cidadania portuguesa, eu queria só passar mais um recado. Eu quero dizer para você que tem direito à cidadania portuguesa o seguinte: eu não sei como é que tá a situação na sua vida no Brasil, eu não faço a mínima ideia de quem tá me assistindo, eu não sei quantas pessoas vão ser atingidas, né, impactadas por esse vídeo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o que aconteceu na minha vida, tá? Se você tá com uma vida frustrada, né, morando em um país onde você não tem qualidade de vida, onde você tá frustrado com segurança, onde você paga um absurdo, né, na escola dos seus filhos, ou onde você não tem a capacidade de pagar uma escola boa para os seus filhos, onde a saúde pública não te ajuda e você tem que pagar rios e rios de dinheiro por uma saúde privada, eu quero te falar uma coisa: o passaporte português vai te dar a liberdade de morar em países de primeiro mundo, onde você não vai ter esses problemas, eu te garanto. Eu te garanto que se você fizer a sua cidadania portuguesa, você vai ter a oportunidade de morar em países onde você vai dar uma qualidade de vida para sua família fantástica, onde os seus filhos vão estudar em escola pública de altíssima qualidade sem você pagar um centavo de mensalidade por mês. Eu te garanto que a sua família vai ter uma saúde pública maravilhosa em relação à saúde pública do Brasil. Eu te garanto que você vai ter transporte público, dependendo de onde você mora no Brasil, muito melhor do que você tem hoje. Eu te garanto que a sua vida vai ser muito feliz aqui se o seu objetivo de sair do Brasil são as insatisfações que muitos brasileiros têm: falta de segurança, falta de saúde, transporte público, educação. São coisas básicas que todo ser humano deveria ter. Isso não deveria ser questionado, as pessoas deveriam ter. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, independente da escolha de vocês, se é ou não fazer o processo da cidadania portuguesa, tá, gente? E precisando, vocês já sabem onde me encontrar, lá no @portugalcompoli. E mais uma coisa: se eu conseguir sozinha fazer o meu processo da cidadania portuguesa, vocês também conseguem. Nunca se esqueçam disso, tá? Se eu conseguir, você também consegue. Eu tô com você. Aí beleza, você chega, né, no final da aula e fala: Polly, infelizmente eu não tenho direito à cidadania portuguesa, infelizmente eu já fiz todas aqui as minhas pesquisas e realmente não tem como, não vai dar certo, não tenho direito. O que eu posso fazer agora? Bora lá pra tela que eu vou te mostrar. Seguinte, o que você vai fazer? Você vai usar uma coisa que muitos brasileiros que não têm direito à cidadania usam, que são os vistos que Portugal concedem para pessoas que não fazem parte do bloco europeu, que não faz parte da União Europeia. Então todo mundo que não faz parte da União Europeia tem que ter algum desses vistos para poder residir aqui em Portugal. E aí vocês lembram, né, gente? Vocês lembram que eu expliquei sobre a cidadania por residência, né? E aí é através desses vistos, de um desses vistos, que você vai permanecer em Portugal por 5 anos e depois vai pegar a sua tão sonhada cidadania portuguesa por tempo de residência, tá? Então bora lá pro post, olha. Fiz um post aqui: 5 tipos de vistos mais pedidos pelos brasileiros: D2, D4, D7, D6 e ARI, mais conhecido como Golden Visa. Eu, gente, não tenho muita propriedade para aprofundar nesses vistos, mas o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui por cima para vocês entenderem mais ou menos o que cada visto dá direito, o que é cada visto, né? E aí depois vocês vão lá no meu direct, que eu vou mandar um site oficial aqui do CEF de Portugal, que é a Polícia Federal, onde você vai conseguir saber melhor, mais profundamente sobre cada um desses vistos. Então vamos aqui pro primeiro visto, o D2. O D2, ele é um visto de autorização de residência para você residir aqui como autônomo ou empreendedor. Para você ser autônomo, né, para você pegar por autônomo, você tem que ter um contrato, uma proposta escrita de prestação de serviço. Então, por exemplo, eu sou empresa e aí você, lá no Brasil, tem uma prestação de serviço muito específica. Você faz uma coisa muito específica que eu não tô conseguindo achar ninguém que faça aqui pra mim. Então eu vou te contratar e você vai vir pra cá pra prestar esse serviço pra mim, que sou empresa, através do visto D2, entendeu? Então você vem pra cá prestar esse serviço através do visto D2 e vai residir aqui em Portugal legalmente. O D2 por empreendedor é o seguinte: terá que desenvolver um projeto empreendedor, incluindo a criação de empresa de base inovadora. O que significa isso? Você vai ter que montar um plano de negócio com todo aquele estudo que uma empresa faz para
montar esse plano de negócio, né? E aí você vai aplicar pro visto e vai mandar. Eles vão avaliar todo o seu plano de negócio e se eles acharem que você vai contribuir lá aqui em Portugal com essa sua empresa, aí sim eles te dão um visto de D2, tá? O visto D2. Às vezes parece difícil, né? Falando assim, mas eu vejo N pessoas vindo com esse visto D2. Então, se você der uma aprofundada, parece que ele não é tão difícil assim de conseguir, não, tá? Mas você precisa ter informações corretas, tudo bem? Corretas. Fica a dica. E agora vamos falar do visto D4, que é um visto de autorização de residência para estudantes e universitário, né? Então, se você quer fazer uma graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, especialização e ainda estágio profissional não remunerado, voluntariado e intercâmbio, você vai pegar o visto D4. E, gente, é o seguinte, olhem com muito carinho para esse visto, tá? Porque o que acontece? Se você pegar o D4, primeiro, você vai poder trazer seu cônjuge e seus filhos, toda a sua família. Segundo, você vai poder trabalhar com esse visto aqui em Portugal, tá? E terceiro, você dentro de uma faculdade, né, fazer uma pós-graduação, doutorado, mestrado, que seja, você vai desenvolver o seu network. E ali você vai conhecer muitas e muitas pessoas. E quem sabe você não é contratado por uma empresa aqui e de visto D4 você passa para o visto de trabalho. E aí a sua vida vai facilitar muito aqui. Vamos agora falar do visto D6. Que o visto D6 é uma extensão de outros vistos e eu vou explicar agora para vocês. O visto D6 é um visto de autorização de residência para efeitos de reagrupamento familiar. E, Polly, o que é reagrupamento familiar? É um tipo de pedido pelo qual a família de um titular de autorização de residência válida pede para poder vir também morar em Portugal junto com aquela pessoa, né? Junto com o detentor do visto. Então, por exemplo, vamos supor que eu pedi o D2 ou o D4, né? Que são os dois vistos que a gente já viu. Para que eu traga a minha família comigo em qualquer um desses dois vistos, seja o D2, seja o D4, eu vou ter que obrigatoriamente fazer o D6 para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu marido. Então, por isso que esse visto é tão importante, muito mesmo. E agora vamos falar do visto D7, porque o visto D7 é muito pedido pelos brasileiros e vocês vão entender o motivo. O visto D7 é uma autorização de residência para titulares de rendimento e aposentados. Esse é um visto certo para pessoas que possuem rendimentos próprios. Então, se você tem casa alugada, loja alugada, se você dorme, se você acorda e mesmo assim tá pingando dinheiro no seu conta todos os meses fixamente, você tem direito ao visto D7. Outra coisa são os aposentados. Então, se você é aposentado e pensionista e você recebe todo mês, faça chuva, faça sol, aquele dinheirinho na sua conta, você também tem direito ao visto D7. Por isso que ele é tão pedido, tá, gente? Vocês têm que estudar aí mais ou menos como é que funciona o visto D7, porque tem algumas particularidades, tá? Mas no mais, ele é um dos vistos mais fáceis para quem se enquadra nos rendimentos próprios ou é aposentado e pensionista. E agora vamos falar do visto ARI, que é mais conhecido como Golden Visa ou Visa Gold, né? Esse eu tô bem ligada nele, né? Porque, para quem não sabe, meu marido é consultor imobiliário aqui em Portugal, né? Nós temos uma imobiliária aberta, não é física, é digital. E os nossos maiores clientes vêm através do Golden Visa. Então eu vou explicar para vocês como que funciona esse Golden Visa. O Golden Visa, ele tem várias ramificações. Eu vou falar de uma que é a mais comum, tá? Então, assim, se você vir montar empresas aqui, fábricas, você vai vir pelo Golden Visa. Se você fizer tantos postos de trabalho nos interiores de Portugal, você vai vir pelo Golden Visa. Mas eu quero falar para vocês sobre o investimento em imóveis, tá? O que é isso? É quando você adquire um ou mais imóveis em Portugal por 350 mil euros ou 500 mil euros, tá? E por que é 350 ou 500 mil? Porque existem vários imóveis aqui. Existem imóveis acima de 30 anos que você pode colocar nessa categoria de 350 mil e imóveis abaixo de 30 anos, que daí você vai ter que investir 500 mil euros, tá? Então, para você vir com esse visto, esse é o montante que você tem que investir. Mas é por isso que chama visto de investimento, porque você vai fazer esse aporte aqui, né? Porém, ele vai retornar como renda passiva para você, né? Você vai tirar rendimentos daquele investimento que você fizer, né? Esse é o propósito. Mas tomem muito cuidado, tá, gente? Porque existe uma máfia muito grande aqui em Portugal. A gente vê que muitos clientes chineses e brasileiros às vezes fazem péssimos negócios aqui, porque o que
acontece? Você pode comprar um imóvel de 500 mil ou você pode comprar 5 imóveis de 500 mil, entendeu? Então a gente nunca aconselha colocar os ovos dentro de uma cesta só. Mas para o consultor imobiliário é muito mais fácil vender um, né? Então por isso que muitos e muitos corretores aqui de imóveis vendem um de 500 mil, sendo que podia vender 5 e o cliente ia fazer muito mais negócio, tá? Então fiquem muito atentos com esse visto, mas é um visto muito bom para quem tem condições financeiras. Então é isso, gente. Chegamos ao final dessa aula. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e eu queria falar uma coisa pra vocês. Lembre-se que você, apenas você, somente você é responsável pelo seu futuro. Então entenda a dimensão disso e quantas possibilidades vocês podem abrir para você e para sua família com uma simples decisão. Então não percam tempo. E atenção, eu não estou falando que o processo da cidadania portuguesa vai ser fácil, eu não estou falando que o processo de obtenção de um visto português vai ser fácil, porém ele é totalmente possível ainda, porque nós temos que lembrar que leis mudam. Então o que hoje é para a cidadania portuguesa, o que hoje é para um visto, amanhã pode não ser e você pode perder a única chance de vir para cá com toda a sua família morar em países de primeiro mundo. Então é por isso que eu falo, não percam tempo. E outra coisa muito importante, lembre-se que você não estará sozinho nessa jornada. Eu estarei com você, seja no meu Instagram, onde eu posto informações gratuitas, seja na minha mentoria ou seja na minha consultoria, eu estarei com você. Então, não desperdice as dicas que eu dei aqui, essas dicas valiosas que eu dei, e nem a oportunidade de se aprofundar mais no mundo da cidadania portuguesa. Afinal, se eu tivesse tido alguém que me ajudasse em tudo isso lá no passado, o meu processo teria sido muito mais fácil e muito menos demorado. Bom, gente, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês de coração e eu espero vocês lá no Instagram, no Portugal com Poli, onde vocês vão encontrar uma comunidade de pessoas que também são descendentes de português, que também querem vir morar aqui em Portugal, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!